Pronto. Não temos mais setinha. Boa noite a todos. Vamos tratar hoje do capítulo 24, que tem como grande título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O subtítulo dessa noite é o de número 8, Não vades ter com os gentios. Vamos ler o Evangelho. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as seguintes instruções. Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Essa é uma daquelas passagens que a gente não pode se permitir ler e ficar só no que está escrito. A gente é obrigado a transcender. Porque o bonito do Evangelho de Jesus é isso. Ele nos obriga a sempre interpretar à luz do amor. Não é uma lei qualquer, né? Então, nós estamos aqui com um problema técnico, mas a gente resolve assim. Vamos primeiro falar quem são os gentios, né? Gentios é um termo interessante, porque se vocês tiverem a curiosidade que eu tive de pesquisar, existem múltiplas formas de definir esse termo, mas eu usei as definições do dicionário da Wikipedia para a gente trabalhar um pouco a ideia do senso comum e trazer isso para o senso evangélico. No dicionário nós vemos que os gentios são sempre aqueles que não são hebreus, ou aqueles que não professam a religião judaica, eles são estrangeiros. Também é um termo muito usado para definir de maneira geral os povos pagãos. E gentios também é um vocábulo que se origina de um termo latino usado gens, que é gens, né, que significa clã ou um grupo de famílias. E é uma palavra que tem muita importância para a Bíblia, para os cristãos, porque designa então o povo europeu que gradualmente se converte a uma nova religião sob a influência do Paulo de Tarso e outros. Então, até de um ponto de vista histórico, existe o reconhecimento que esses povos gentios, alguém foi ter com eles. Porque aos poucos eles se converteram. Então, nós vamos agora começar a entender quem são os samaritanos. Bom, a história dos samaritanos é bem longa e eu vou tentar trazer para vocês um resumo. Na verdade, a questão dos samaritanos se origina pelo fato de Israel, lá nas antigas escrituras, está marcado, era formada por 12 tribos. E essas 12 tribos, lá por volta do ano 1000 antes de Cristo, elas foram unificadas por um soberano, Saul, e depois que ele foi sucedido por Davi e por Salomão. Com a morte de Salomão, essas tribos que estavam unificadas vão se dividir em 2 reinos. Então nós vamos ter uma nova divisão. E essa divisão forma o Reino do Sul, também conhecido como Reino de Judá. Reino esse que tinha como capital Jerusalém e que se tiveram como sucessor para esse reino o filho Roboão de Salomão. Ao passo que nós tivemos 10 outras antigas tribos, que é 10 antitribos antes da unificação, portanto, que se subdividem em outro reino, que é o Reino do Norte, conhecido como o Reino de Israel, esse que tinha capital na cidade de Samaria, e cujo soberano seria o filho Jeroboão, também de Salomão. Então, depois que houve essa nova cisão, nunca mais houve uma unificação desses povos, e a coisa foi piorando ao longo do tempo, as tensões foram muitas, houve invasões, houve mistura entre esses povos samaritanos, e uma coisa fundamental da gente entender é que houve uma diferença no culto dos samaritanos. Os samaritanos, com o tempo, eles passaram, eles misturaram algumas leis do judaísmo com a adoração de outros deuses. E eles foram se afastando de Jerusalém porque eles tinham uma outra cidade sagrada, que era Samaria, e eles tinham esse templo de Gerizim, que era onde eles praticavam a adoração. Então vejam que essa ideia que a gente tem de criticar onde o outro vai para exercer a sua religiosidade, ela vem de muito tempo. Porque nós estamos há mais de 2000 anos questionando por que o nosso vizinho vai num templo ou vai no outro. Nós não inventamos isso, a gente já está herdando essas tradições muito antigas. Então, ninguém duvida de que Jesus teve muita sensibilidade para tratar desse tema, porque era um tema altamente complicado. Então, se a gente agora relê a mesma passagem à luz
da doutrina de Jesus como um todo, e Kardec faz essa interpretação com muita beleza, a gente vê que Jesus não está, evidentemente, dizendo aos seus apóstolos que exclua pessoas do recebimento desse evangelho. Pelo contrário, né? Em muitas circunstâncias, Jesus nos prova e ele dá todas as provas e todas as demonstrações possíveis da universalidade do evangelho. Então, de como aquela lei de amor, como aquelas noções de perdão e de respeito que eles estavam pregando, abarcariam toda a humanidade. Mas, evidentemente, como a gente leu, Jesus está enviando os seus apóstolos nessa missão. E precisa instruí-los. Então, o que ele percebe? Os judeus estavam esperando esse Messias. Os judeus já tinham uma base, uma lei, que fazia com que os corações deles estivessem mais receptivos a essa boa nova. Ao passo que seria muito complicado para os apóstolos começarem essa tarefa logo no início para aqueles com quem todo o trabalho ainda teria que ser feito. Então, o Kardec fala da importância dessa crença que os judeus já tinham num Deus uno, da espera de um Messias e como isso contribui, portanto, para que essa mensagem chegue primeiro a esse povo. E é óbvio que, como em tudo que acontece com Jesus, ele sabia que o seu tempo aqui na Terra era breve, e a gente nem questiona a magnitude do trabalho que ele deveria fazer, e faz até hoje, só mesmo ele para conseguir isso, mas ele tinha que ter um cronograma, e ele tinha que, ao mesmo tempo que ele tinha que dividir esse tempo e essa missão, ele não podia violar consciências, ele tinha que saber em que terrenos as sementes estariam férteis, poderiam realmente germinar. Porque se o terreno não está pronto, de que adiantaria semear naquele momento? Então, Kardec nos lembra que se entre os pagãos faltava a base, seria uma tarefa muito pesada para os apóstolos e para esses povos. Seria falta de caridade, não seria Jesus. Você exigir de um povo que ainda não está preparado para aquele tipo de despertar, que ele o faça. E que ele o faça, mas é a verdade. Bom, calma, né? Tudo a seu tempo. Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Ele não disse que a gente já conhecia. Então ele sabia do tempo, esse tempo que não passa em vão. O tempo de Deus é o tempo que jamais passa em vão, é o tempo que passa transformando, é o caminho do progresso, é essa via que nós temos que percorrer como ele fez, todo dia, no ombro a ombro, para poder mostrar que é possível. E é óbvio que a maior prova disso é que muito tempo depois, os apóstolos foram se pregar, nós sabemos das inúmeras viagens de Paulo e outros apóstolos, que levaram esse evangelho de amor a regiões bastante longínquas. Então, quando a gente fala em não vades ter com os gentios, a gente também está falando de algo muito importante. Jesus nos conhece muito bem. Conhece muito bem as suas ovelhas. O Pai não delegou essa tarefa para ele à toa. E ele nos conhecia tão bem que ele sabia em quais corações o terreno era mais fértil. E isso é uma lição que nos dias de hoje ecoa muito para os cristãos. Inclusive nós, que antes de sermos espíritas, somos espíritos. Porque se naquele tempo Jesus teve a inteligência e a delicadeza e o respeito absoluto pelos povos que ainda não estavam preparados, por que que hoje nós queremos a todo custo impor a nossa crença? Se nós estamos aqui para pregar um evangelho de amor, o amor está de braços dados com a compreensão e com o respeito ao tempo do outro. Então, se o outro adora em outro templo, se o outro se religa a Deus, se a sua religiosidade se professa de uma forma diferente da sua, isso não quer dizer que ele é melhor ou pior do que você. Quer dizer que o despertar dele está sendo feito de uma forma diferenciada da sua. Então nós temos que ter muito cuidado para dentro da nossa doutrina, embora muito bem intencionados, nós não forcemos as pessoas e nós não cheguemos assim impondo a elas, mas você vai se sentir outra pessoa. Adianta forçar?
Qual o resultado que a gente tem na história das religiões que foram impostas? Existe guerra santa? Será que o termo em si não é uma contradição? Ou é guerra ou é santo? Ou está santificado ou você está se atritando. Então, Kardec fala que nós aqui na doutrina espírita, ele faz esse contraponto. Temos que ter o mesmo cuidado. É uma doutrina densa. É uma doutrina que passa de um postulado de instrução, de estudo, que passa pelo postulado de que nada vem pronto, tudo é trabalho, a lei é de trabalho, a lei é de progresso. A gente não prega o milagre, a gente não pega a rapidez. Nós entendemos que o trabalho é feito no tempo, há milênios. Nós podemos agora fazer uma abstração, tentar nos conectar com o nosso mentor e perguntar mentalmente a ele quanto tempo levou, desde a nossa criação, para que a gente aceitasse alguma ideia parecida com as que Jesus propunha. Quanto tempo será que a espiritualidade está dando tempo para a nossa maturidade, para o nosso despertar? Então, o mesmo se aplica a nós. Nós não podemos querer impor aos outros a nossa religião. O exemplo foi dado por Jesus na hora em que ele instruiu os seus apóstolos. E é óbvio que a gente também tem que sempre lembrar que a nossa vida terrena imita a vida espiritual, porque nós somos seres espirituais, tendo uma experiência terrestre, tendo uma experiência material. Quando nós temos um projeto aqui na Terra, você apresenta para quem esse projeto? Para quem pode investir nele? Para quem pode te ajudar com esse projeto? Para quem de repente vai se engajar e falar, olha, realmente eu vou com você. Você vai necessariamente apresentar o seu projeto para a pessoa que você sabe que é contra ele? Uma pessoa que fala assim, mas eu não quero nem ouvir. Não me venha com essa história agora. Então nós procuramos as pessoas certas. E às vezes a pessoa certa é uma questão de momento. Às vezes a pessoa certa para você hoje não era 10 anos atrás. Vocês se cruzaram na rua e nem podiam imaginar que um dia iam se casar. Então existe um tempo, existe um grau de maturação também para a nossa religiosidade. Porque a experiência com Deus é algo tão íntimo, é algo tão importante que a gente não pode querer impor. Tem que ser sentimento, tem que ser na base da emoção, exatamente como Jesus propunha, desde aquele tempo. E nós temos que nos preocupar também, se nós não estamos mais preocupados com a fertilidade do terreno do vizinho do que com a nossa. Porque se essas sementes do Evangelho são semeadas todos os dias no nosso coração, será que no nosso coração elas estão crescendo? Será que essas sementes do cotidiano, essas circunstâncias, essas pessoas que passam pela nossa vida, elas realmente nos tocam? Ou será que a gente está muito preocupado com a conversão ou com a salvação dos outros? Não é comum uma pessoa marcar um atendimento fraterno ou uma sessão de terapia e falar assim, eu estou muito preocupado. Meu marido não acredita em nada. Meu filho não quer saber de Deus. Minha vizinha, até agora a pessoa não falou de si. Aquele tempo é dela. E você? Como é o seu terreno? Será que se Jesus cruzasse com você hoje, ele ia falar, Juliana, vem cá que eu quero falar com você, ou ia falar para os apóstolos, nem começa pela Juliana, vamos embora. E eu ia ficar com uma cara desse tamanho, né? Mas essa é a reflexão. Porque não é porque nós estamos aqui, ou porque nós somos espíritos, ou porque nós estudamos, que nós somos melhores do que ninguém. E nem Jesus disse isso. Jesus não disse, esse povo aqui, eu estou escolhendo porque esse povo é melhor. Não, é uma questão de tempo, de respeito e de amor. Foi prova de caridade. Amor puro. Então nós temos que sempre atentar para a nossa missão. E é claro, para a missão do Evangelho, para a missão de nós todos como humanidade. Nunca faltando com caridade, principalmente em matéria religiosa. Porque você tem uma coisa que você não pode impor para uma pessoa, é a experiência dela com Deus. E justamente porque nós vamos falar de experiência com Deus, eu vou trazer para vocês, com muito respeito, não sei se sou digna, o patrono dessa casa. Acho que esse silêncio é eloquente. A gente olha essa foto e a gente respira. Essa é uma das principais fotos de reconstituição daquele que seria o rosto de Paulo naquele tempo. E esse apóstolo, ele é um caso à parte.
Está muito em moda no Brasil falar isso me representa, isso não me representa. Paulo, ele nos representa. A cada um de nós. Ele é a nossa história. Nós dividimos a história da humanidade. Como é que é o nosso calendário? Hoje é 2019, depois de Cristo. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele era Saulo. Depois de Cristo, ele é Paulo. Sabe o que acontece com cada um de nós? A gente já foi de tudo. Mas teve um dia, assim como Paulo, que ficou cego às portas de Damasco. Um dia a gente teve uma experiência, e isso é algo que Haroldo fala com muita profundidade. Um dia a gente teve uma experiência com Deus. E essa experiência nos cegou num primeiro momento. E a gente não teve nenhuma alternativa a não ser se abandonar. Se abandonar nos braços desse Deus, ainda sob efeito de tanta luz. Quantos de nós aqui, ainda como Saulo, apegados aos conceitos da lei material, a erudição, a cultura, chorou a morte de um ente querido? Achou que uma vida tinha acabado. Quantos de nós chorou a perda de um feto, a perda de um emprego, um amigo, uma briga? E a gente ficou também cego. E não conseguia ver mais nada, e alguma coisa dizia, não, não pode ser assim. E aí Paulo, ele tem essa visão, e de tão emocionado ele começa a chorar copiosamente, e tem a humildade de dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Nós temos muita dificuldade de tentar nos questionar, mas por que essa dor amiga está aqui bem na minha vida? Bem na minha vida. Bem na minha tão boa menina. Mãe de família, trabalhadora, espírita. A dor amiga vem para coroar esses nossos aprendizados. E quando Paulo se abandona, as surpresas dele estavam só começando porque ele ainda tinha que ser curado por Ananias, aquele a quem ele viera perseguir. Ele só entrou em Damasco para perseguir Ananias, mas Ananias recebe de Jesus, o Espírito, a missão de curá-lo e cura. E quando cura Paulo, diz, o Senhor me enviou para te curar e diz mais. Diz, você vai ser um semeador. Você vai semear entre os cristãos e entre os gentios. Então observe que ele não era qualquer semeador. Ele teve a tarefa de levar essa mensagem justamente a esses que de início não estavam preparados. E sabe por quê? Porque essa missão só pôde acontecer de duas formas. Quando o primeiro Paulo estava pronto. Quando ele poderia encher a mão dessas sementes e lançar. E o exemplo dele seria tão profundo que não teria como germinar. E de outro lado, com muita caridade, respeitando o tempo daqueles que iam fornecer o terreno. Paulo é o lembrete mais profundo dessa nossa experiência religiosa. Do tempo que isso pode levar. Mas da irreversibilidade desse toque de luz. Não dá para permanecer o mesmo depois de Cristo. O mundo mudou. Nós estamos mudando. A grande vantagem é que se nós olharmos um para os outros, você olha para essa pessoa do seu lado e você felicite a ela porque ela está em plena ascensão. Ela está muito melhor do que ela estava antes. E assim como Paulo precisou se abandonar, como a Cláudia dizia semana passada, nós também vamos precisar nos abandonar algumas vezes. E abandonar até essa nossa vontade de converter todo mundo à nossa volta. Porque o amor é uma outra coisa. Como ele mesmo dizia, é paciente. Amar é esperar o tempo do outro. Amar é esperar que o coração do outro possa estar pronto também para amar. Sem por isso deixar de amar. A gente ama coisas perdidas. A gente ama pessoas que já desencarnaram.
A gente ama lugares que a gente não pode mais ir. A gente ama a nossa família que tem outro continente. A gente tem gente querida no plano espiritual que está morrendo de saudade da gente. Mas a coisa mais importante é nós não esquecermos de respeitar a religiosidade de cada um. Quando essa experiência espiritual realmente ela chega, ela arrebata. Não vai ter dúvida. Você vai se deixar ficar cego. E sabe que na hora certa, alguém vai restituir a visão. Então, meus amigos, a única coisa que eu posso dizer a vocês essa noite é que não só o Evangelho de Jesus é universal, chegou aos gentios, chegou aonde quer que seja, mais importante é que, graças à misericórdia do Pai, esse Evangelho está chegando até pra gente. Chegou a nossa hora também. A gente não precisa mais sofrer tanto. A gente pode trocar toda essa dor por amor e começar de novo, como Paulo. Muito obrigada. Vou deixar aí Convido vocês a sentarem-se confortavelmente, elevarem os pensamentos ao alto, respeitosamente colocarem-se na presença da espiritualidade superior, do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai Celestial, nos alegrando de corpo e espírito pela possibilidade de estarmos voltando para o caminho do bem. Não importa o quão já tenhamos estado cegos, às vezes surdos, às vezes arredios, mas agradecemos ao Pai que, com misericórdia infinita e amor soberano, nos recupera as faltas e nos coloca com muita alegria, com muito entusiasmo, de volta à seara bendita. Nos arrependemos de todos aqueles que magoamos, mesmo sem saber, nessas e em outras existências, e pedimos perdão. E rogamos ao Pai a possibilidade de reajuste. Pensamos em todos aqueles irmãos que ainda de forma tão impensada retiram a própria vida precocemente e por isso tanto sofrem, que a eles cheguem esperança, amor, consolo, vibrando pelos doentes, pelos aflitos, pelos viciados, por todos aqueles que experimentam dores profundas aqui na carne, para que o espírito se fortifique e eles vençam. Agradecendo a cura que sempre nos é fornecida através de fluidos salutares, agradecendo o amparo da espiritualidade e desejando que a mesma luz que agora está sobre nós, nos acompanhe aos nossos lares, chegue até as nossas famílias e que nós possamos continuar a receber todas as demonstrações de amor vindo do Evangelho de Jesus. Que assim seja.